Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos! Opa, 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 opa! Esse é o nosso segundo programa de Castor FM. E desta vez, eu estou ao vivo. Não apenas na Twitch, não apenas no YouTube, mas também no Instagram. E agora já tem 3 pessoas me vendo. Sejam todos muito bem-vindos. É Castor FM ao vivo, diretamente aqui do quadradinho de 8. É isso aí, pessoal. E o começo, para variar, não foi ao ar porque eu esqueci de apertar o botão. Então vamos começar de novo. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a Castor FM. Estamos ao vivo, diretamente do quadradinho, para vocês, em toda a internet até então conhecida. É isso aí, minha gente. Estamos ao vivo, diretamente. Olha só que legal, que maravilha. Vocês estão me ouvindo e assistindo. Quem estiver na Twitch está vendo a minha cara de frente. Quem estiver no Instagram está vendo minha cara de lado. E só tem uma pessoa vendo. Parabéns a quem está me vendo, porque tem coragem. Tem coragem, não se preocupe. Se você não viu, não tem problema. Você vai poder assistir o programa o programa nas plataformas de podcast e também no canal de Castor e seus escapes no YouTube. Então, não percam o segundo programa no ar, hein? É isso aí, minha gente. Muito bem. Então, minha gente, é o seguinte, tá? Sempre eu coloco aqui para começar aqui os trabalhos, tá? Esqueci de colocar a legenda. Agora sim. Aqui é o outro. Muito bem, é isso aí. Bem, gente, então vamos começar de novo aí, vamos falar um pouquinho. Antes de vir para cá, eu dei uma saidinha, porque eu precisava dar uma caminhada. Na verdade, eu estou precisando dar uma caminhada, eu dei uma olhada, fui comprar as pilhas da minha, esqueci o nome da bichinha. Eu esqueci as pilhas da minha balança. Para ter uma vergonha absoluta, eu engordei, segundo a balança, mas meu corpo tá ótimo, né? E aí aconteceu o seguinte, né?
eu fui dar uma de Homer Simpson, fui numa loja de rosquinhas, e o rapaz que me atendeu falou assim: nossa, que legal essa blusa que você está usando, né? E aí, essa blusa, eu falei assim: não, é porque eu fui voluntário, né, na Copa, né? E aí, eu fui voluntário e aí eu ganhei, né? Então, e aí muitas vezes eu vindo para cá aqui pensando, né, no que eu ia dizer hoje nesse primeiro momento, né, do nosso programa, né, eu lembrei da questão da exclusividade. Às vezes a gente pensa que a exclusividade que a gente tem na nossa vida é uma exclusividade única de coisas que a gente recebe, e na verdade são experiências de vida que nenhuma outra pessoa há de ter. Então, às vezes, a gente, no afã de querer mostrar exclusividade, a gente acaba perdendo essa exclusividade. Eu vou explicar um exemplo. Vamos lá, você está num show, numa apresentação uma apresentação qualquer, uma apresentação, um show musical, né? E você quer mostrar para todo mundo que você está curtindo aquele show. E aí você saca o telefone e pá! Fica filmando aquilo. E assim, beleza, você está mostrando para todo mundo que você está num lugar, e às vezes até essa apresentação ela está sendo filmada ou até mesmo transmitida pela televisão, e você quer mostrar para todo mundo a sua ótica. E às vezes a sua ótica é a mesma ótica de várias pessoas que estão ali ao seu redor, e você não está contemplando o momento, né? Você está apenas mostrando que você está contemplando, mas você não está contemplando aquilo ali. Curioso, né? E às vezes a exclusividade, às vezes não é a exclusividade de você ter um produto exclusivo, você ter uma experiência exclusiva. Às vezes, saiba que na verdade a sua vida é exclusiva. Nenhuma outra pessoa vai ter a vida que você tem. Nenhuma outra pessoa vai ter a experiência que você tem, a vivência que você tem, vai sentir aquilo que você sente. E aí, por conta disso, é que às vezes a gente acaba esquecendo, deixando de lado a empatia. E a gente acaba medindo os outros usando a nossa própria régua, a nossa própria experiência, o nosso próprio conjunto de experiências, de vivências. E na verdade, isso faz com que nós nos distanciemos de nossas próprias vivências, de nossas próprias vidas. Então, acho que talvez seja um momento mais propício da gente entender o quão somos únicos e o quão somos incríveis, e o quão todos nós somos únicos e somos incríveis. Todos nós. Não é só você. Todos nós. E isso faz com que nós tenhamos um entendimento melhor das coisas, um entendimento melhor das nossas vidas. Eu acho que isso muda tanto a nossa concepção de mundo, muda tanto a nossa concepção de vivência, né? E faz com que a gente tenha esse ponto que faz com que nós tenhamos essa condição, essa situação de mundo e de vida. Então, mais do que nunca, eu entendo que este período, esse momento que nós estamos vivendo, é um momento que nós temos que ter a noção da unicidade e da pluralidade que nós temos, que nós somos. Porque essas diferenças
é que podem nos unir cada vez mais e mais. E é isso que a gente tem que ter dentro de nós. Essa noção que a gente precisa ter dentro de nós. Porque isso muda muita coisa na nossa vida, sabia? Demais. E assim, a vida tem que seguir o seu curso. Certo? Muito bem, gente. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Nós vamos para agora a parte esportiva. Porque, na verdade, já começou o Campeonato Brasileiro. Já começou, recomeçou, né? São Paulo perdeu o Flamengo, Botafogo ganhou do Vasco. O Inter saiu da zona do rebaixamento, colocou o Vitória no lugar, né? Então, parece que esse Mundial de Clubes deu um fogo novo, né? Aliás, nossa, tem até aqui o Luiz Felipe detonando Pedro no Flamengo. Tem umas coisas assim que vai ser pesado, hein? Mas assim, segue o baile, né? Só uma cena que foi muito tensa, né? Foi o choque, né? Entre dois jogadores, né? Do Flamengo e do São Paulo, que o jogador do Flamengo levou a pior e teve um corte muito profundo na perna, um corte que até foi no osso. Foi uma coisa assim que foi assim, inacreditável, né? E assim, é um esporte que a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, essa intensidade gera um risco, né? Já teve coisa de lesão e tudo mais, e a vida tem que seguir, e aí tem que tomar muito cuidado quanto a esse tipo de coisa. Qual o limite que a gente tem do esporte, né? Esse final de semana vai ter aí também, aqui no Distrito Federal vai ter aí as finais aí da etapa da SLS, que é o circuito de skate, né? Na Esplanada dos Ministérios. Olha que maravilha, né? Vai ser legal isso aí. E outra coisa também que tá legal também, né? É que amanhã também é a final do Mundial de Clubes. Infelizmente, deu a lógica, né? Imagine só, 12 equipes das 48 seleções eram europeias. E o final vai ser europeia, vai ser entre Chelsea e PSG. Eu acho que o Chelsea ganha, viu? Chelsea ganha leva essa, tá? Não, o Chelsea não, PSG, tá? O Chelsea não, PSG leva essa. E aí vai ganhar tudo que conquistou na temporada. E assim, é algo fenomenal. E assim, é realmente uma ironia do destino, né? Porque o Chelsea só saiu dessa situação de fila. Quer dizer, o PSG, desculpe. O PSG só saiu dessa situação de fila porque os principais medalhões saíram, né? Saiu o Messi, saiu o Neymar, saiu o Mbappé. E os meninos deram conta do recado e até está indo, tá? E bom, né? Isso mostra que assim, futebol não uma andorinha só não faz verão, não é super craques que faz um time. É um time bem montado, bem coordenado, né? E aí, bem liderado. Então, o Luiz Henrique, que é o técnico do PSG, fez muito bem, um bom trabalho, excelente trabalho, e está colhendo os frutos aí de ter um time nas mãos, né? E assim vai ser, e aí vai ter aí a temporada. Saiu uma notícia aí de que a Globo vai voltar a transmitir a Fórmula 1, né? Depois de vários anos com a Bandeirantes, a partir do ano que vem, né? Parecia que era bola cantada, né? E depois do produto ser desvalorizado, aí voltou a ter brasileiro. Vamos ver como é que vai ser aí os próximos capítulos, mas assim, o Brasil gosta de Fórmula 1, né? E acho que não sei se a partir do próximo, em
breve aí nós teremos aí novidades, né? É claro que assim, eu tenho minhas preferências, tá? Em relação à Fórmula 1, né? É assim mesmo, né? E é assim, o esporte é para ser praticado. E é uma coisa que eu preciso voltar a praticar novamente, o esporte, corrida, etc. Tal. Eu estou correndo atrás para poder retomar aí a velha forma aí para poder estar aí disputando, inclusive corrida. Eu gosto de correr, né? Eu gosto de fazer corrida de rua. E é isso, é assim que a coisa tem que funcionar, tá? Muito bem. Bem, hoje é diferente, tá? Porque hoje é falar de notícia nacional e internacional no mesmo bloco. Porque não tem como falar de outra coisa a não ser desse tarifaço do Trump. Essa tentativa, né? Eu acho engraçado que o Trump, ele é como se fosse o Mick Jagger da política, né? Tudo que ele apoia dá ruim, né? Ele apoiou a extrema-direita no Canadá, ganhou o concorrente dos caras. Apoiou a extrema-direita na Alemanha, ganhou os concorrentes dos caras. E agora com esse tarifaço dizendo que por causa do Bolsonaro, gente, ele está abrindo precedente tão perigoso. Ele está abrindo, porque a lei que ele está usando para poder aplicar essas taxas não cabe para a situação do Brasil. Não justifica. Então ele pode correr o risco aí de tomar até o impeachment. Mas ele não vai tomar o impeachment porque ele tem a maioria no Senado e na Câmara dos Comuns, o que é uma tristeza, né? Então, quem pariu, Matheus, que balanço, que o povo o estadunidense arque com as consequências aí, né, desse governo, que só vai prejudicar e vai prejudicar grandão, cara. Não vai ter outra explicação. Porque assim, beleza, vai tarifar, vai botar taxa ali, o Brasil vai buscar outros mercados. Vai buscar outros mercados. Tá? O Brasil não vai tá no prejuízo. Aliás, o Brasil mais compra dos Estados Unidos que vende dos Estados Unidos. Para você ver como é que é um negócio muito mal feito. E o impacto, tá vendo? É o impacto aí no Brasil, né? O impacto está tendo o impacto no Brasil, né? O impacto o impacto está tendo aquele impacto no Brasil em cima da extrema-direita, né? Porque primeiro provou que o patriotismo deles é um patriotismo para os Estados Unidos, não é um patriotismo para o Brasil. Para começar, né? E depois, assim, uma taxa está sendo usada como uma chantagem. Olha só, uma chantagem, ó, 22 e 22, tá, gente? Ó, 22 e 22, pronto. 22, mas não tem nada a ver com o PL, tá? O horário, tá? E assim, e aí assim, olha só que loucura como é que é essa situação toda, tá? A extrema-direita, ela tá querendo colocar uma pecha bem ridícula, não tem explicação, dizendo que a taxa é do Lula. Não é do Lula. A taxa é do Trump e a justificativa do Trump é para defender o Bolsonaro. Olha só. Então, assim, ou quem está prejudicando aí quem está prejudicando
é o povo, inclusive os principais que estão sendo prejudicados é justamente o povo do agro, o povo rico, né? E ele está jogando uma água na fervura dessa disputa com o Congresso. Porque olha só, o que o Congresso tem? No mesmo dia que o Trump baixou essa taxinha, o Congresso quis aprovar uma moção de aplauso para o Trump. É mole uma coisa dessa? Aí voltando lá, o extrema-direita quer colocar aí a pecha pro Lula, dizendo que o Lula é o culpado. Não é o Lula que é o culpado. Ah, mas é o Alexandre de Moraes. Não é o culpado. Bolsonaro quis dar um golpe de Estado nesse Brasil, perdeu e está sendo julgado por isso. Nem foi condenado. Ele está sendo só julgado. Ele vai estar tendo direito de ampla defesa, diferentemente do que aconteceu com o Lula na época da Lava Jato, que foi uma lawfare, uma coisa tão absurda, tão abjeta, né? De usar o judiciário em causa própria. Tanto é que usou tanto em causa própria que o cara que botou o Lula na cadeia é senador hoje. Você vê como é uma coisa que só mesmo no Brasil tem uma coisa dessa, né? Uma coisa que não faz sentido no nosso país, uma condição nesse sentido, tá? E aí, gente, o que tá pegando nessa situação toda? Gente, eu não consigo imaginar como que vai ter gente que ainda vai entrar nesse discurso mentiroso da extrema-direita no nosso Brasil. E eles vão perder terreno, tá? Sabe quem vai pegar esse terreno? Infelizmente vai ser o Centrão. Porque na verdade a estratégia já está montada, essa bola já está cantada, até eu vi lá no ICL, né? Mas essa bola já era cantada há muito tempo e eu já tinha falado sobre isso, porque na verdade em 2022, semana passada, no programa da semana passada eu falei sobre isso, sobre de que colocou-se todas as fichas dentro da política na disputa para presidente e hoje o cargo de presidente fica cada vez mais fraco, mais enfraquecido no nosso Brasil por conta de tudo o que aconteceu, de mudanças que favoreceram e muito aumentaram a musculatura, o poder do parlamento, além das suas atribuições, né? Orçamento secreto, emendas impositivas, né? Esse aumento do número de senadores e coisas que são fundamentais, que é aumentar a isenção de imposto de renda para quem recebe 5 mil, taxar bilionário. Eles não querem. Eles não querem. 70% dos deputados são contra o fim da escala 6x1. Isso é um absurdo, sendo que 70% da população brasileira é a favor do fim da escala 6x1. Então, gente, a gente tem que botar esse bloco na rua aí, viu? Tem que botar esse bloco na rua. Dia 10 teve aí manifestação em vários lugares do Brasil. Teve manifestação aqui no Distrito Federal. Infelizmente eu estava trabalhando, não pude ir. Mas foi na rodoviária, né? Do plano piloto. No Rio de Janeiro, na Cinelândia. Em São Paulo, no MASP. Que foi assim, ó. Gente, presta atenção. 10 de julho, uma quinta-feira à noite, lotou a Paulista. Um domingo lá, qualquer aí, umas 3, 4 semanas atrás, o Bolsonaro fez lá a manifestaçãozinha dele lá,
não encheu nenhuma quadra. E era um domingo, e domingo que a Avenida Paulista fica fechada ao público. Então mostra muito bem que nós tem que aproveitar a onda, não pode deixar essa peteca cair. O que está acontecendo? A gente tem que aproveitar esse momento propício aí. É nós contra eles, sim, desculpem. É nós, povo brasileiro, contra eles. Os ricos e bilionários e os contratados desses ricos e bilionários, que são os deputados e senadores que estão da base do centrão, que são da base da oposição, que são da extrema-direita. Porque, gente, olha só que absurdo. Tem um vídeo aí de um deputado que está muito figurinha carimbada nas mídias sociais, que na verdade nem vou citar o nome, mas é um lá de Minas Gerais. Aí você já deve ter matado a charada ali. Ele fala assim: ah não, eu não sou contra a escala 6, o fim da escala 6 por 1, mas eu não quero que, não é que tem que ser feito não pode ser feito isso por lei, tem que ser negociado com o patrão. Meu, cara, filho, você trabalhou, você bateu carteira. Eu acho engraçado, o cara nunca deve ter trabalhado na vida, deve ter vivido de favor com um monte de coisa e fala uma sandice dessa. Não existe negociação num país em que quase 400 anos viveu sob escravidão. Fim de papo. Não existe negociação em um país em que viveu 400 anos sobre escravidão. E isso é o Brasil. Vai tentar negociar. Eu sou da categoria bancária. E é mais de 100 anos de 100 anos de movimento sindical bancário para ter 100 anos de movimento sindical bancário para ter aí como é que eu posso dizer? Tem avanços, né? E aí, se você for fazer comparação, vai assim: nossa, o bancário só trabalha 5 dias na semana. Nossa, o bancário só trabalha 6 horas por dia. Nossa, bancário tem vale alimentação, vale refeição. Nossa, bancário tem PLR. Mas tudo isso não foi porque o patrão deu, foi conquistas do movimento. A mesma coisa com os movimentos metalúrgicos. Se você for ver em termos de... Se a gente for ver comparativo lá, em termos de questão de garantias de direito e tudo mais, você vai ver. E a categoria metalúrgica, industrial metalúrgica, tem bastante... teve conquistas ali, tá? Além da categoria bancária, categorias de servidores públicos, federais, né? Mas ainda é um caminho muito longo. Inclusive, eu acho um absurdo a falta de valorização aos professores. Aliás, aproveitar aí o ensejo para mandar um abraço a todos os professores do Distrito Federal que fizeram uma greve, acho que quase um mês fizeram greve, tiveram que aguentar spray de pimenta aí das forças de segurança do Distrito Federal para lutar por seus direitos de professor, né? Para ter mais contratações de professores, melhores condições de trabalho, melhores condições de salário, né? E eu acho que assim, quando o professor tem que fazer greve, significa que tem algo de muito errado nesse país. Muito errado. É muito errado. Porque isso significa que o Brasil é um país que não está cuidando do seu futuro. Eu lembro que tem um negócio lá no Japão que dizia assim que o único profissional que o imperador ao qual o imperador tem que se curvar ou prestar reverência ou
ou ser dispensado de prestar reverência ao imperador é o professor, porque uma nação que não tem bons professores não vai ter condições de ter bons imperadores, entendeu? E aí a gente fala aí pro pessoal, eu vejo aqui que tem um monte de gente entrando e saindo, por quê? Porque não é, né? É curioso, mas vai ter rios, o rio vai estar lá, né? Mas vocês estão ao vivo, tá? E aí aí voltando aqui à vaca fria, tem que ter essa questão dessa valorização. Se não tiver essa valorização, a gente tá no buraco. A gente precisa, inclusive, a política de valorização do professor, que acho que deve ter projeto de lei para valorizar o professor nesse país, também está emperrado no Congresso Nacional. O Congresso Nacional quer cortar em benefícios fiscais, mas não quer dizer, quer cortar em benefícios à população em geral. Quer cortar dinheiro do SUS, quer cortar dinheiro da educação, quer cortar dinheiro de auxílios, né? Do pessoal que recebe Bolsa Família, Vale Gás, da isenção que está dando para o pessoal da conta de luz, quem tiver a conta de luz baixinha, não paga e recebe benefício. Então, tudo isso aí são condições para dar dignidade às pessoas, principalmente às pessoas mais humildes. Isso aí é uma correção de rota, porque o nosso Brasil sempre teve uma enorme parcela da população que foi massacrada. E principalmente foi massacrada por quê? Porque é preto, pobre, periférico, né? E aí a gente tem que ter essa luta aí para poder as coisas ir para frente. E aí eles querem cortar nesse benefício, mas manter as verbas de gabinete deles, eles não querem. Taxar os bilionários, eles não querem taxar. Cortar os descontos de impostos para grandes empresas, eles não querem cortar. Não querem. Ou seja, na verdade, parece que os deputados são deputados patrocinados. A verdade é essa, nós temos deputados que são patrocinados. Eles querem e aí você acaba sendo vítima. Nós, brasileiros, estamos sendo vítimas do maior estelionato eleitoral e político da história desse país. É um estelionato. Porque eles foram eleitos para uma coisa e estão fazendo outra. Mas, na verdade, eles sempre vieram com esse discursinho, né? Discursinho de Bíblia, de segurança pública e coisa e tal. O problema nosso não é segurança pública. O problema nosso é justiça social. Ah, mas a gente está sofrendo assalto. Sim, estamos. Mas o assalto, assassinato, feminicídio, tudo isso que está acontecendo no Brasil não é causa, é consequência. É consequência de uma saúde, quer dizer, a saúde, nós temos o SUS, né? Mas assim, a consequência de falta de educação de qualidade, de falta de estrutura de qualidade, de falta de possibilidade de iniciativa para que as pessoas possam ter a sua autonomia e independência econômica. Porque eu acho um absurdo eu ver pessoas, isso acontecia na década de 70 e 80, até hoje se tem um pouco, mas em menor grau, de pessoas saírem de suas cidades, de seus estados, para ir trabalhar em outros lugares por conta de oportunidades. E não é assim que a coisa funciona. É assim que a coisa não deveria funcionar, tá? E não é assim que a coisa vai para frente, tá? E aí, assim, o que está acontecendo hoje, né? O
que está acontecendo hoje é que nós precisamos de pessoas que sejam mais representativas. E aí, a gente faz aquele apelo, tá? Ano que vem está aí. É uma eleição e a gente tem que sair de casa com o caso pensado para todos os. Não é só para presidente, para governador, para deputado federal, para deputado estadual, aqui no DF, deputado distrital e senador. E são 2, mano. Então, se você tiver essa consciência, todo mundo tiver essa consciência, a gente vai começar a fazer um Brasil melhor. Um Brasil que você tenha políticos que se elegem e nos ouçam, e não políticos que se elegem e virem as costas e só ouvem quem tem dinheiro. Aí a coisa muda de figura. Vamos mudar e vamos mudar para melhor. É sobre isso. Bem, gente, meu Deus do céu, eu falei muito, né? E assim, realmente não dá pra gente ficar quieto em relação a tanta coisa que está acontecendo. Eu acho que a gente tem que exercer de vez em quando um pouquinho da nossa sensibilidade. Eu acho que nós temos que ter essa questão de sensibilidade. Se nós tivermos essa sensibilidade para a situação do Brasil e do mundo, nós iremos tomar uma atitude a contento em relação a isso. A gente tem que ter essa questão de atitude em relação às coisas. Para tudo mesmo, né? Ah, tá chovendo? Vamos colocar o guarda-chuva. Ah, tá frio? Vamos colocar a blusa, né? Eu não estou falando de chuva e de blusa, frio. Eu estou falando de diversas coisas que isso acontece. Às vezes tem umas coisinhas que é tão simples, né? Às vezes você está no condomínio, você vê uma luz acesa sem necessidade, você apaga, né? A gente não pode ficar esperando que as outras pessoas tomem atitude se a gente tem condições de tomar as nossas, né? E é isso que pode ser um fator que possa trazer para a gente uma forma da gente mudar um pouco as coisas das nossas vidas, né? E assim, ter essa questão de iniciativa é uma coisa que faz muito bem para todos nós, porque muda muito a nossa visão de mundo, né? A gente passa a ter uma visão diferente, né? E ter isso em nós é algo que vai mudar tanto. Vai bem, gente. Não vamos ficar nessa situação, não. Não vamos ficar esperando as coisas acontecerem. A gente não pode ser espectador do mundo. A gente tem que ser personagem do mundo. Às vezes até é difícil a gente ser protagonista. Mas não queiram ser protagonista. Mas seja personagem. Faça as coisas acontecerem. Isso muda muito. Quando você muda, é aquela história, quando muda as coisas mudam, né? Muito bem, minha gente! Nossa! É muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Eu mesmo falo pro povo o seguinte, tá? Eu até vou fazer aqui um negócio aqui. A gente fala muito sobre tecnologia, né? Sobre inteligência artificial e tal, né? E assim, eu fico besta, né? Com as coisas que estão acontecendo, né? Você deve ter notado aí, talvez uma coisa que talvez vocês tenham percebido, é o seguinte, né? Que toda
todas essas tudo isso aqui de mídia que eu bolei aqui, ele é feito, essas músicas, essas trilhas sonoras, foram todas feitas por engenharia de prompt. Sim, é verdade, eu fiz uso da inteligência artificial para montar as vinhetas do programa, né? E assim, eu sei que é uma coisa que é legal, né? Porque faz uma bela de uma diferença, né? Em diversas coisas da nossa vida, né? Você ter aí essa questão da inteligência artificial como um mecanismo. Tem gente que fala assim, a inteligência artificial vai substituir o seu trabalho, coisa e tal. Não, ele pode ser. A gente precisa encarar a tecnologia como ferramentas, tá? Quando é ferramenta, significa que a gente teria aqui uma forma, né, de usar essa ferramenta para nosso propósito. Acho que essa é a ideia, né? A ideia é essa. Usar o nosso propósito para a coisa ir para frente, né? E aí, o que eu fiz várias coisas aqui que são interessantes. Tem uma outra aqui que eu quero mostrar também. Cadê? Aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês dois trechos de duas músicas que são de um projeto chamado Blow Records. Esse projeto é um canal no YouTube que ele está usando a inteligência artificial para fazer versões vintage de músicas atuais, geralmente músicas de funk. E aí eu vou mostrar aqui dois exemplos de duas músicas que eu gostei muito, né? Que é essa aqui, né? Deixa eu aumentar o volume. Escangalha, mas chegando no baile funk, ela é a sensação. Com shortinho, bem curtinho, mostrando sua sedução. Que popotão, popotão, grandão. Que popotão, popotão, grandão. Que popotão, popotão. Bem, essa música, ela é do MC Neguinho, tá? Só que não nessa mesma melodia, é outra maneira dele cantou da forma como ele utiliza. É assim, eu considero, por exemplo, o funk brasileiro como uma releitura do estilo da dance music, né? É a releitura brasileira, é a forma, né, que o Brasil construiu a sua dance music, né? E assim, se você for fazer comparação de letra de música, ela é muito parecida com várias músicas da Europa, né? E dos Estados Unidos de dance music, né? A gente pega aí músicas Quando ela dança. Deixa eu só trocar, porque senão que essa música ela pode dar problema de direito autoral, né? Mas assim, mas essas músicas, elas têm aí o funk, ele tem se você for olhar várias músicas, por exemplo, tem uma música que virou até meme, né? Que é aquela música da Gillette na década de 90, que é Short Dick Man, né? E na verdade era uma mulher que estava tirando sarro do homem que tinha pênis pequeno, né?
né? E tocou, e aí eles se apresentaram no Xuxa Park, né? Que é um programa da Xuxa, né? Na época, mas é um programa infantil, né? Infanto juvenil, né? E aí foi aquela situação toda, né? E assim, e aí o pessoal, na verdade, o que acontece? O funk, ele é demonizado no nosso Brasil, porque não é um ritmo que surgiu nas altas sociedades, né? É um ritmo que surgiu na favela, né? Tem até uma música de funk que fala assim: é som de preto, de favelado, e quando toca ninguém fica parado. E é isso mesmo. Não existe síntese mais clara do funk do que essa. E eu falo isso porque eu também sou DJ, né? E eu tenho essa história de conhecer música, de gostar de música, né? E assim, e aí você tem essa marginalização, porque essa marginalização no Brasil sempre aconteceu. Marginalizou-se muito o samba, marginalizou-se o funk, marginalizou-se as músicas forró e tudo mais, né? E essa marginalização, ela existiu justamente porque queria que fosse que a cultura fosse algo que fosse imposta às pessoas. E na verdade a cultura, ela não é imposta às pessoas, é uma manifestação coletiva que ela vem das pessoas, vem do povo. Ela não vem de donos do poder, de empresários. Ele vem do povo mesmo. O povo se manifesta e faz. E isso é uma coisa que não se admite. Por isso que tem esses conservadores aí de quinta categoria querendo colocar a lei Oruan, querendo colocar a lei que limite o funk, mas na verdade o que eles estão fazendo é manter o funk marginalizado, mas as pessoas não vão deixar de ouvir o funk. Então assim, é um absurdo o que eles estão fazendo. E é uma coisa que a gente precisa denunciar, sim. Eu acho que funk é cultura, né? Música é cultura. E funk é música, e funk é cultura, então. É simples, né? Então a gente precisa ter essa questão de buscar essa questão de respeitar. É até mesmo para poder tornar o funk um vetor para a inclusão, né? Porque se não há um patrocínio aí, pode ter outras pessoas que realmente vão fazer maldade e vão pagar para poder MCs cantarem músicas, né? É lógico que é exceção, não é regra, tá? Então a gente precisa sim dar ao funk o respeito e a liberdade para que todos os funkeiros... Aliás, hoje é dia nacional do funk, tá? Então a gente precisa sim fazer com que o funk seja devidamente respeitado no nosso país, né? E terminando aqui essa parte, deixa eu até colocar aqui o trecho aqui, também do Glow Records. Eu gostei muito dessa aqui, que é a versão que eles fizeram da música do Seu Jorge, né? Burguesinha, e ficou maravilhoso. Olha isso. Vai no cabeleireiro, no esteticista, malha o dia inteiro, vida de artista, saca dinheiro, vai de motorista, com seu carro esporte vai zoar na pista. Muito bom, né? Muito bom, muito bom. Final de semana, na casa de praia, só gastando grana, na maior gandaia, vai pra balada, dança, bate, estaca, com a sua tribo até de madrugada. Burguesinha, 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 só no filé. Burguesinha, 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 tem o que quer. Burguesinha, 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 trucuação. 10 horas e 52 minutos, faltam 8 minutos. 8 minutos para as 11 horas da noite. 11? Não, 11 não. Faltam
8, né? Agora é 22h53, né? Ó, bateu. 22h53, 7 minutos para as 11 da noite. Esta é a Castor FM, a rádio minha. É rádio mesmo. Ou não, né? Não estou transmitindo. Quer dizer, estou. Minto, eu estou transmitindo para a Twitch e para o YouTube e estará no podcast Castor e seus esquetes. Aliás, você já ouviu Castor e seus esquetes? É isso aí, eu tenho um podcast chamado Castor e seus esquetes. Ele está nas principais plataformas de podcasting. Aliás, aproveitando também o ensejo, que também estou ao vivo na Twitch, no meu perfil de DJ, é DJ Castor, tá? Esse perfil DJ Castor, ele é um perfil que só tem live, né, de mixagem, né? Eu estou transmitindo faz uma semana músicas aí, as minhas mixagens lá. Em breve vai ter novas produções aí. E gente, bora. Não sufoque o artista, tá? Não sufoque o artista. Se você é meu amigo, né? Se você é meu amigo, tá aí você já viu, deu uma espiadinha aqui na minha live. Não sufoque o artista. Ai, me segue no Instagram, me segue na Twitch, nos 2 canais, me segue segue meu podcast, por favor, né? Por favorzinho, né? Eu acho legal, eu acho que quando os amigos ajudam a vida da gente, tá? Porque isso faz tão bem, faz bem demais pra gente. E eu acho que é algo que a gente vai ter que botar aí pra lascar, né? Porque faz bem pra gente, a gente precisa ter essa condição, essa noção, né? Porque essa noção é o que vai fazer com que a gente vá pra frente, entendeu? E assim, divulga, né? Divulga o meu trabalho. Eu tenho um podcast, mas esse podcast ele é desde 2020, ele vai fazer 5 anos, tá? 5 anos, é verdade. Eu tenho esse podcast faz quase 5 anos, tá? Com episódios recorrentes, mensais, né? Mensais não, semanais, né? Amanhã tem mais um episódio de domingo à noite. Ainda não fiz o roteiro, mas eu vou fazer agora e vou gravar. E aí vocês vão ouvir, tá? Então, gente, não sufoca o artista, tá? E outra, né? Valorize os amigos que são artistas, né? Há 2 semanas atrás eu fui prestigiar a minha amiga Traeme, um beijo para ela, um beijo também para todo o corpo de baile que foi junto com ela, o Vini, o Cezinha, o Roger e o Diego, que tava morrendo de saudade dessa turma e eles estavam lá. E aí eu fiquei muito feliz de prestigiar o pessoal e conhecer outras pessoas, conhecer outros artistas. Tem uma menina aí que eu conheci aqui, que é a Drey, artista maravilhosa, também daqui do Distrito Federal, e fazendo bonito, né? E assim, a gente precisa sim valorizar e muito os nossos artistas, porque é isso que vai fazer com que as pessoas cresçam, né? Eu acho que a gente precisa ter essa noção de amizade e de comunidade, porque isso é o que vai fazer com que nós possamos ser felizes e sermos melhores em nós, nas coisas. Uma pessoa ajudando a outra para poder todo mundo vencer. A ideia é essa. Muito bem, chegamos aí ao final de mais
mais um episódio de Castor FM. Vou ter um trabalhão para fazer a pós-produção do episódio, porque eu acabei esquecendo um pouco de gravar, né? E eu soltei eu não vi que o áudio estava mudo no comecinho, então eu vou ter um trabalhinho aí, porque eu vou ter que puxar coisa daqui, dali, dacolá para poder fazer. Mas, gente, eu estou muito feliz de ver que vocês estão aí, tá? Não é fácil. Acho que nada nesse mundo é fácil. Eu mesmo me sinto às vezes um pouco perdido, né? E assim, nosso mundo ele precisa ter um pouco mais de amor. Acho que nós precisamos ter esse amor. Esse amor, mas não é aquele amor de romântico, tá? Casar, ter filhos, caramba. É amor de você ver, de você olhar aquilo com orgulho, com alegria, com satisfação, de ver que o outro está bem, ver que a situação está boa. Muitas vezes eu me sinto confuso, muitas vezes eu me sinto sozinho. E aí nesses momentos é que eu acabo lembrando que eu não estou sozinho. Eu tenho minhas entidades, eu tenho também minhas coisas. Eu tenho as pessoas que estão conversando comigo, torcendo por mim, torcendo pelas coisas que eu faço, aplaudindo as coisas que eu falo, aplaudindo as coisas que eu faço. E é por isso que eu continuo. E quando a gente continua, a gente acaba tendo a devida noção de que a gente não pode parar. Por mais que seja duro, difícil, doloroso, certas coisas da nossa vida. Eu sempre lembro daquela música do Paralamas que diz que se você for mais veloz que a luz, você escapa da tristeza. E eu acho que talvez este seja o segredo para escapar de tanta coisa chata e triste que nós vivemos. Ação, atitude, movimento. Eu acho que talvez nós temos que ter essa coisa em nós. É o movimento, é a atitude. É isso que vai fazer com que nós vençamos, nós prosseguimos, nós continuemos as nossas jornadas de vida rumo aos objetivos que a gente traçou ou que o destino traçou para nós. Bem, gente, então é isso, gente. Então, encerrar esse episódio por desejando a você uma boa noite, que Papai do Céu te abençoe, né? Ou naquilo que você crê, te dê bênção, te dê axé,
te dê tudo. Uma boa noite para vocês, cuidem-se. Esse foi mais um Castor FM. Um beijo no coração de vocês, cuidem-se. E até semana que vem com mais um episódio mais um programa de Castor FM. Um beijo!